Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, aborda a posição dos espíritas perante o genocídio do povo Yanomami. Nós temos acompanhado, desde janeiro, as cenas lamentáveis da situação degradante da população Yanomami. Isso é o resultado da atividade do garimpo ilegal nas suas terras lá na Amazônia. Esse processo, além de estar contando com a contribuição do crime organizado, como sempre, mas foi fortemente incentivado e amparado pelo governo federal da gestão anterior. A tal ponto a situação é grave que tem recebido a alcunha de genocídio por parte de muitas pessoas. Isso porque, segundo a definição, dentre os critérios para se entender de que há uma prática de genocídio, está exatamente a situação que a gente verifica: sujeitar essas pessoas a condições de vida tais com vistas a provocar a sua destruição física, total ou parcial. Por isso estamos chamando de genocídio, porque consideramos que é a palavra adequada para a prática que foi executada sistematicamente pelo último governo federal. O que nós devemos pensar, enquanto espíritas, é como que as nossas práticas e os nossos discursos se relacionam com esse genocídio que foi cometido. Porque o governo federal anterior, ele foi eleito dentro de uma onda de extrema-direita. E nós temos um problema que eu vou chamar aqui de acompliciamento com o mal, que é a omissão diante do mal que está sendo feito. No meio espírita brasileiro, eu reparo que há uma verdadeira obsessão pela pauta do aborto. E o movimento federativo, institucionalizado, hegemônico, se organiza, escreve cartilhas, se une com o que há de pior em diversas correntes religiosas, obcecado por essa pauta. Mas não existe a mesma comoção e o mesmo esforço, por exemplo, no caso do genocídio Yanomami, quando há a morte, o assassinato de pessoas negras e jovens nas periferias desse país, quando a gente vê as perseguições contra as minorias sexuais e por aí vai. Tantas pautas importantes que ficam na completa indiferença do meio espírita hegemônico brasileiro. Ou seja, há vidas ou há certas fases da vida que importam na cabeça dessas pessoas e há outras que simplesmente não merecem qualquer consideração. Então a gente tem que pensar sobre isso. Eu, inclusive, gravei um vídeo, vou deixar aqui no card, sobre o problema dos espíritas que apoiam o autoritarismo político. Que quando a gente dá o nosso voto, quando o nosso discurso reforça esse tipo de prática e de ideia, a gente está coletivamente contribuindo para o genocídio do povo Yanomami. Toda pessoa que, por omissão diante do avanço da extrema-direita, ou por uma ação direta votando nesses grupos, nesses políticos, nessas pessoas, está contribuindo com o mal que foi feito. Essa é a posição da filosofia espírita, minha gente. Muito bem esclarecida no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras de Allan Kardec. A omissão também é o mal. Deixar de fazer o bem já é um mal em si mesmo. E mais ainda, quando a gente incentiva esses grupos e esses políticos a assumirem o poder e repercutirmos os discursos dessas pessoas, então a gente também está contribuindo para esse estado de coisas. Um outro ponto que eu chamo a atenção é que já passou da hora do meio espírita brasileiro, mas principalmente aqui no Brasil, porque os espíritos estão concentrados aqui, basicamente, fazer uma revisão da tese racial que está exposta na obra de Kardec. O trabalho de Kardec é excelente, mas como todo homem de sua época, tem limites e tem falhas. A proposta de Kardec está de acordo com o pensamento científico hegemônico da época dele. É uma tese racialista. É uma tese que parte do pressuposto de que existem raças humanas diferentes e que umas são melhores do que as outras. E, naturalmente, do ponto de vista que ele escreve, o ápice civilizatório e de progresso intelectual é o branco europeu civilizado. Então a gente vê que isso está ultrapassado, que isso é errado, mas que isso gera repercussão nos discursos dos espíritas até os dias de hoje.
Então a gente precisa entrar nessa seara combativa também, mudar essa tese racialista. Primeiro, admitindo que ela está equivocada. Segundo, fazendo novas propostas e chamando as pessoas para dialogar e para construir uma tese mais adequada com os conhecimentos de hoje em dia. E esse chamar todas as pessoas de vários grupos étnicos para que seja uma proposta plural e não mais uma vez tutelada apenas por pessoas brancas nos seus meios intelectuais. Além disso, a doutrina espírita nos chama a atenção de que ao buscarmos ajudar esses povos originários, que há 500 anos sofrem com a invasão, com a exploração de todos os tipos, com a violência, com risco de extermínio, quando a gente luta em favor dos direitos dessas pessoas, nós não estamos fazendo caridade, mas a gente está cumprindo o nosso dever. A doutrina espírita é muito clara ao defender a igualdade dos direitos sociais para todas as criaturas reencarnadas. Lutar pela dignidade do povo Yanomami não é generosidade, não é fazer caridade, não é um gesto benevolente da nossa parte, mas é cumprir o nosso dever. Assim entende a filosofia espírita. Não há nada demais em relação a isso. Esse deve ser o nosso momento de reflexão e de tomada de decisão, porque a hora é muito grave. Além de tudo, essa questão do Yanomami mexe na crise ecológica, que é a grande crise da humanidade. Talvez os nossos irmãos sofrendo esse absurdo, esse verdadeiro holocausto amazônico, que a gente vê se repetir na história, a gente não pode aceitar, nem a nível discursivo, nem a nível das nossas práticas. Temos que nos mobilizar, enquanto instituições espíritas também, para combater esse absurdo e garantir os direitos sociais dessas pessoas. Nós assistimos espantados alguns espíritas com o discurso de integração dos índios, que eles estariam passando fome porque estão na selva, essa coisa toda. Isso é mentira. Além de ser racismo, é mentira. Essas pessoas estão sendo vítimas de um genocídio premeditado, executado por um grupo político e que chegou no poder com o apoio também de parcela significativa dos espíritas. Esse é resultado de escolhas. Essas pessoas sabem muito bem viver lá na selva e desenvolver inteligência e recursos para isso. Somos nós, os civilizados, que estamos lá prestando esse desserviço, cometendo essas barbaridades com essa população. É o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.